Domingo, a gente estudou aqui sobre a arca, sobre a influência de Deus na arca, o poder de Deus que estava na arca. E eu prometi de continuar hoje. Quero repassar um pouquinho aonde nós paramos. Em Jeremias capítulo 31, e versículo 32 e 33, diz assim: Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e as escrevereis nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Meus irmãos, domingo, então, a gente pensou sobre a arca. Todas as casas de pão, quinta-feira, conversaram sobre essa arca, sobre o poder de Deus que estava ali naquele centro, entre os querubins, no meio daqueles dois querubins que estavam voltados na tampa do propiciatório. A Shekinah, a presença de Deus ali dentro daquele ambiente, fazia algo sobrenatural, conversava com Moisés, ou com o sumo sacerdote, enfim, todo aquele processo. Mas, passa-se o tempo e vem Jesus Cristo, vem com um novo sacerdote. A Bíblia diz que ele é um sacerdote, Hebreus diz que ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, ele vive antes da arca. Ele vive antes da lei escrita. Ele vive lá com Abraão. Quando ele encontra-se com Abraão, lembra que Abraão ele vence uma guerra a favor e retira o seu sobrinho de lá. E naquele momento ali, aparece, ele se encontra com Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo. Um sacerdote que vinha de uma linhagem, desde a linhagem de Noé, dos filhos de Deus. E esse sacerdote, ele tinha um sistema sacerdotal em que a lei de Deus, ela estava na mente das pessoas. Assim como Adão, quando ele recebe a regra, a cerca de proteção que ele recebe, que Adão recebe de Deus, olha, você pode comer de tudo, você pode administrar tudo, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma cerca que Deus coloca para Adão. A partir dali, dentro dele havia uma lei que Deus tinha colocado. Quando Deus cria o Adão e sopra as suas narinas e coloca a sua essência dentro de Adão, ele já tem uma lei dentro dele, uma regra. A lei de Deus, ela surge ali, e ela vem de geração em geração. Noé, por exemplo, quando por que Noé foi achado justo perante a terra? Deus olha a terra, Deus olha as nações com problema, Deus olha a promiscuidade, Deus olha a maldade da terra, do povo, e olha Noé numa situação de justo. Perante que ele foi justificado, ou avaliado? Qual é a métrica de Deus para avaliar Noé? A lei que estava intrínseca na mente de Noé, porque a lei ainda não existia no papel, na pedra, no processo. Então, a Bíblia diz, Hebreus diz, que Jesus, ele foi um novo sacerdote, um sumo sacerdote, que vem segundo a ordem de Melquisedeque. Automaticamente, quando Jesus vem sobre a ordem de Melquisedeque, e ele começa a administrar um sacerdócio para nós, e ele morre lá na cruz como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que João Batista fala, e aponta ele como esse Cordeiro. Não precisa mais derramar o sangue de bode, ou o sangue de boi em cima do propiciatório, e presta atenção, era só sangue de boi e sangue de bode que descia em cima do propiciatório, né? Lá no altar, sim, descia sangue de outros animais, mas ali o sacerdote levava um sangue específico para colocar sobre o propiciatório, mas não precisa mais isso, porque o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já desceu uma vez por todas para a humanidade. Então parte ali, como já dissemos a semana passada, parte-se o véu do templo, abre um novo processo, abre um novo caminho, abre uma nova estrutura para que eu e você chegue ao trono da graça e alcance misericórdia. Bem, quando esse contexto acontece, está automaticamente também acontecendo aquilo que a arca tinha de ouro,
que era a cobertura, que era a capacidade de proteger as falhas da madeira da acácia, né? Aquele processo externo, aquela parte externa que a arca tinha, é possível que surja, nasça viva dentro de nós, que é o amado Espírito Santo. E aí o texto de Jeremias está dizendo isso. É como que colocará a lei. Meus irmãos, será que a lei não estava na mente do povo antes? Estava. Será que a lei de Deus, eles não sabiam de cor e salteado? Sabiam. E por que eles erravam? E por que eles pecavam? E por que eles não conseguiam chegar e chegar no final do dia e dizer assim, hoje eu não pequei? Por quê? Porque não era somente estar no conhecimento. Não basta nós conhecermos a lei. Não basta nós intelectualizarmos a lei. Não basta nós saber conjuntos teológicos da lei. É necessário que ela produza efeito em nós. E o que faz eu e você obedecer a lei, viver a lei, andar na lei? É o Espírito Santo. É Ele que entra dentro de nós e nos potencializa, nos capacita para cumprir a lei de Deus. E aí, isso que o Jeremias está dizendo. Então, ele vem um fato novo. Quando Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus e envia o Espírito Santo, vem um fato novo. E esse fato novo é este. Que passa-se já quase 2000 anos e continua sendo um fato novo. Por quê? Porque a humanidade, ela continua buscando resolver os seus problemas, resolver os seus perrengues espirituais, à base da religiosidade. Nós temos uma geração hoje religiosa, muito religiosa, mas sem Jesus. Nós temos uma geração que muito espiritual, mas sem o Espírito Santo. Nós temos uma geração que aceita N tipos de ritos religiosos, mas não consegue viver cheio do Espírito Santo. Então é um fato novo. Continua sendo um fato novo. Porque esse fato novo passa, principalmente, meus irmãos, de nós compreender duas coisas muito importantes, que é preciso nós ir atrás disso. Uma, o que é a graça. Compreender, entender a graça. Saber o que significa essa graça, esse favor imerecido. Entender, primeiro. Segundo lugar, saber, entender que é possível ter um relacionamento com Deus. Irmãos, quando nós temos um relacionamento diário com Deus, não tem ser humano que não melhore. Não tem ser humano que não cresça. Não tem ser humano que não produza. Nós precisamos compreender isso. Então, vamos pensar nisso. Agora, observe, meus queridos. Hebreus 8, 9 e 10. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escrevereis em seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Irmãos, eu vinha dizendo, não tem ser humano que se relacione com Deus diariamente, que não cresça e que não melhore. Isso aqui quer dizer, eu serei o seu Deus. O Deus que você conhece da Bíblia, amoroso, que não é um castiguento, o Deus da Bíblia, que ele quer se relacionar contigo, ele tem poder de fazer eu e você ficar muito, muito, muito melhor do que somos. Nós vamos crescendo, nós vamos melhorando. E agora, eu disse domingo e volto a dizer, que nós então somos o quê? Somos o templo do Espírito Santo. Aquela arca que nós pensamos, aquela arca, ela deixa de existir lá no santuário, baixo do propiciatório, deixa de ter aquela estrutura e passa, meu querido, eu e você, passamos a ser esta arca. Passamos a ser esse lugar onde a presença de Deus habita.
aonde é visível, é sensível a presença de Deus, a Shekinah de Deus. Aquela presença que não machuca. A glória, no contexto glória, ela é impossível nós termos aqui, mas a presença, a Shekinah de Deus, ela é possível sentir dentro de mim. E viver essa presença. E andar nessa presença. E desenvolver essa presença. Agora, meus queridos, o Paulo, quando diz isso, ele diz, ó, você precisa, 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 20, diz assim, fostes comprado por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. O que ele está dizendo aqui, meu querido? A presença de Deus anda em ti. Ela vai aparecer aí fora, teu corpo. No meu corpo. Agora é importante nós entendermos esse simbolismo do que era. Olha o que tinha dentro da arca. Primeiro, o que tinha dentro da arca? As tábuas da lei. O que representava as tábuas da lei? A palavra de Deus. O que tinha mais? Um pote de maná. E também tinha o quê? A vara de Arão. Queridos, vamos parar para pensar um pouquinho aqui? O que representa, então, as tábuas da lei? É uma lei de Deus. Uma regra, um padrão de Deus para os seus filhos. Padrão comportamental. Se tu olhar os 10 mandamentos, e depois vem mais os outros 603, para dar os 613 mandamentos que a Bíblia tem, no Antigo Testamento. Se eu pegar esse pacote de mandamentos, mas principalmente esses 10 para nós sermos rápidos, ele vai ter aí os 3 primeiros, é de relacionamento com Deus. Depois ele começa no relacionamento com os próximos, com o próximo, com as pessoas da sua volta. Então a lei de Deus, as tábuas da lei, onde Deus escreve a sua lei, ela representa as regras, o padrão, o comportamento de alguém que é filho dele. E geralmente essas regras, esse comportamento, como eu sempre digo, são cercas de proteção. São proteção, não são somente algo para que Deus queira fazer de você um fantoche, que Deus seja um ditador que queira que você vá para cá ou vá para lá, para o seu bel prazer. Não! A lei de Deus é algo que te protege, que te dá segurança. As leis de Deus, a palavra de Deus, ela serve, meu querido, para fazer de você próspero, para fazer de você saudável, para fazer de você feliz. E às vezes a gente não compreende a lei de Deus. Então, meu querido, o que seria hoje eu, você, templo do Espírito Santo, ter as tábuas da lei dentro de nós? O que seria ter as tábuas da lei dentro de nós? Primeiro eu coloquei aqui, ser um despenseiro da palavra de Deus. Ser um despenseiro. Quando o sacerdote chegava, ele sabia que lá dentro estava as tábuas da lei de Deus. Se tivesse sumido todas as escritas manuais, se tivesse dado uma amnésia no povo de Israel, dentro da arca, presta atenção nisso, estava a tábua com as leis de Deus. Querido, eu e você somos o que? A arca, somos o templo do Senhor. Dentro de mim e de você precisa ter a palavra de Deus. Ela é a nossa segurança. Leia este livro. Ame esse livro. Leia, coma desse maná diário. Palavra de Deus, meu querido, precisa estar em nós. Por quê? Porque aí eu posso ser um despenseiro. O que é um despenseiro? Aquele que tem a chave da despensa e consegue nutrir ou colocar na mão das pessoas aquilo que a despensa tem. As pessoas da sociedade, como eu já disse, todo esse mundo vive numa espiritualidade em alta.
Hoje a coisa mais fácil que tem é vender badulaque do mundo espiritual. Pessoas conseguem com muita facilidade vender bênção, vender cura. Tem live vendendo isso, porque o mundo inteiro está espiritualizado. Agora o mundo inteiro, meu querido, não vai sobreviver de uma espiritualidade sem raiz, sem fundamento. E a verdadeira, aleluia, espiritualidade precisa ser baseada no livro da lei, na palavra de Deus, que faz, aleluia, criar raízes no mundo, na nossa vida espiritual. E essa dispensa é você, é eu e você. Precisa ter essa dispensa. Queridos, as tábuas da lei, aonde estava? Estava dentro da arca, interiorizada. Todos sabiam que dentro daquela caixa tinha a lei de Deus. Querido crente que está aqui, será que todos os que te conhecem, sabem, conhecem, já ouviram falar que você tem uma palavra diária de Deus para alguém? Deus quer falar conosco de uma forma muito linda nessa noite. Mas eu preciso que tu entenda que a palavra de Deus precisa estar interiorizada dentro de nós. Precisa estar gravada. Ao ponto das pessoas que nos conhecem identificar que temos uma palavra. Irmãos, não é ter conselhos. Conselho todo mundo tem. Todo mundo se acha no direito, ainda mais nessa época agora. Todo mundo se acha no direito. Coloca alguma coisa de religião, de política, de futebol no teu Facebook para você ver se não está cheio de gente dando conselho embaixo. Coisa mais fácil é ter conselho. Querido, eu não estou falando de conselho. Os conselhos de homens, os conselhos humanos, eles são humanos. Agora tu tem uma palavra de Deus para quem está perto de você? Exemplos também, testemunhos antigos não vão resolver. O que faz a diferença é a palavra de Deus. Na tua arca, no teu templo, tem palavra? Porque os nossos oikós, eles precisam de palavra de Deus. As pessoas da nossa volta precisam de tantas coisas, mas muito mais da palavra de Deus. Eu creio que o Senhor está levantando no nosso meio uma geração cheia da palavra, que ama a palavra, que lê a palavra, que vive a palavra, mas que as pessoas enxerguem e vejam a palavra em vós. O que mais que tinha dentro? O maná. O maná era um pote de ouro, onde estava dentro aquele pó que aparecia no deserto por 39 anos e 8 meses. Desceu o maná todo dia. E o povo fazia bolo, pão, não sei se fazia panqueca, se aquela época já existia, né? Mas fazia de tudo com aquele pó. Ele tinha todos os nutrientes. E maná é uma palavra misturada do egípcio com o hebraico, que quer dizer o que é isso? Porque era um ponto de exclamação e de pergunta, que quando a primeira vez que eles enxergaram. E aí o povo ainda falava, já tinha 400 anos no Egito, a maioria falava egípcio. E aí meio arrastado com o hebraico, e aí quando eles enxergaram aquele pó, e aquele negócio, e disseram, o que é isso? Num ponto de exclamação, num ponto de pergunta, por isso a palavra maná. Moisés disse, Deus mandou para vocês, guardem isso e façam alimento. Só tem uma regra, comer no mesmo dia. Tinha que tirar, ele vinha bem cedinho de manhã. Amanhecia o dia, estava lá o maná. Podia fazer comida ao meio-dia com ele, às 10 da manhã, às 9 da manhã, às 2 da tarde, às 3 da tarde, às 5 da tarde, às 5h49 da tarde, 5h59. Mas se o sol se pusesse, às 6 da tarde, geralmente lá se some o sol. Se o sol se opusesse, sumisse, aquele maná não tinha mais poder, não tinha mais valor. O que acontecia? Diz os estudiosos que o cheiro do maná era muito parecido com a baunilha. Mas a hora que anoitecia, se alguém tivesse guardado o maná lá, abria aquele pote que estava guardado, que era um fedor como se tivesse um animal morto 3, 4, 10 dias dentro daquele pote. Ele não tinha mais poder, ninguém conseguia fazer nada com aquilo. Meu querido, maná
Jesus um dia diz assim: eu sou o pão vivo que desci do céu. Ele estava se referindo ao maná. Ele estava dizendo: olha, eu sou aquele. Eu literalmente creio, meus irmãos. Você pode me achar doido, mas eu já li um pouco esses textos e já estudei um pouco a cultura. Eu literalmente que creio que era Jesus que descia um pó, algo especial, nutriente, lá no deserto para eles. Eu literalmente creio, não estou falando uma transubstanciação, mas eu literalmente creio que era Jesus, parte dele que descia. Parte dele que descia, da essência, do poder do Filho que descia lá para alimentar, porque diz a Bíblia que a pedra andava com eles, e a pedra era Cristo, literalmente descia Cristo, eles comiam. Quando Jesus está dizendo assim: olha, comam do pão, que isso é o meu corpo partido por vós, literalmente ele está dizendo assim: lembra do maná, que por 39 anos e 8 meses desceu no deserto, e sustentou 2 milhões de pessoas. Quando você estiver comendo desse pão essa noite, eu quero que você também imagine-se lá no deserto sendo sustentado por aquele que tudo pode e tudo faz. O maná, meus queridos, ele renovava-se a cada manhã. E Jeremias diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O que o maná representa para nós, dentro de nós? Somos a arca, somos o templo. Dentro de nós tem que ter maná. Tem que ter um pote de maná. Mas esse pote de maná, meu querido, escute isso. Esse pote de maná precisa ser cheio todo dia do Senhor. Eu sei que hoje de manhã, a hora que tu acordou, muitos de vocês, ao amanhecer desse dia, na tua primeira conversa com o papai de manhã, já sentiu, aleluia, o pote enchendo. Aleluia, e se eu fosse deixar isso hoje, aquilo que ele me encheu hoje, eu ficaria aí um bom tempo trazendo para vocês deste maná, mas amanhã de manhã eu preciso estar na presença do Senhor de novo, para que o maná desça sobre a minha vida, se renove a cada manhã, meu querido. Tenha um hábito de levantar da tua cama, ou de acordar de manhã. Não sei se tu precisa levantar ou não, eu não preciso levantar da cama, para começar a conversar com meu papai do céu, e toda manhã eu sinto a sua misericórdia, eu sinto a sua presença, e ela me fortalece, ela me anima e me deixa forte para a caminhada do dia. O maná, meus queridos, o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos Coríntios, e ele diz assim: vocês são o bom cheiro de Cristo. Também eu creio, como o apóstolo Paulo, conhecedor da lei, vivendo o farisaísmo, conhecendo os detalhes e as nuances do culto e da lei de Moisés, ele estava também lembrando do cheirinho de baunilha gostoso, aquele cheirinho que o povo gostava no deserto de manhã cedo. Eles amanheciam, eu creio que saíam das suas tendas, o potezinho já estava lá fora esperando, ou eles levavam o potezinho, não sei, mas ele sentiu aquele aroma, aleluia, dizendo: maná está chegando, oh aleluia, tem algo gostoso no ar, tem uma brisa, mas também tem um perfume. Deixa eu te dizer, meu querido, se toda manhã, aleluia, você for renovado pelo Espírito Santo, quem está na tua volta vai dizer: ei, você tem um bom cheiro de Cristo. Como é bom conversar com você, como é bom te ver. Então não é assim que às vezes as pessoas gostam da nossa presença. Ah, é porque eu sou bonito, é porque o meu perfume é comprado aí da perfumaria da Tati. Nada disso, meu querido. É porque o Espírito Santo te capacita, te orienta, te fortalece. É porque ele nos dá força. Eu anotei uma frase aqui: quem se relaciona conosco, sempre deve ter um ponto de exclamação e de uma pergunta. Se você estiver cheio de Jesus, todo dia, aleluia, olha o que Deus está dizendo aqui. Se você estiver cheio de Jesus, todo dia, haverá um ponto de interrogação e um ponto de exclamação nas pessoas que se relacionam contigo, e dizer: o que é isso? O que é isso? O que é isso? Nada abala esse homem, nada abala essa mulher. O que é isso?
Ele sempre tem uma palavra. Ele sempre tem algo novo. O que é isso? É o Espírito Santo que vai te dar o maná. Queridos, louvado seja Deus. O que mais que tinha lá? A vara de Arão. O que representa a vara de Arão? Arão era irmão de Moisés. E Deus diz para Moisés assim, a Moisés, o sacerdote, o sumo sacerdote, vai ser Arão. E a partir de Arão, toda a família dele será o sumo sacerdote. 2.600.000 pessoas. Saída do Egito, seguindo Moisés. 12 tribos de Israel. Primeira coisa, isso é nepotismo. Como é que Moisés vai colocar um parente de sumo sacerdote? É nepotismo. Tem rolo aí. Não aceitamos. Foi isso que aconteceu. Não dá tempo de nós ler o texto, mas foi isso que aconteceu. Não aceitamos. Não queremos. Não, vai ter que ter uma eleição aí. Não, vamos decidir no tapa, vamos decidir na espada, vamos decidir na tribo maior, vamos ver quem dá mais dízimo, quem dá mais oferta. Arão nem dízimo dá, porque é levita. Levita não precisa dar dízimo, ele recebe. Fizeram uma confusão. Moisés recém tinha saído da presença de Deus na arca. Estava brilhando. Recém tinha saído. E sabe como é que saía da arca? O sacerdote, ele conta para trás, vai para lá assim, ó. Conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando ele chegava no 6, encostava o véu do santo nas suas costas, ele sentia. Aí ele podia se virar e sair, porque ninguém sai da presença de Deus de costa. Moisés tinha saído da presença de Deus, por quê? Porque a presença de Deus é para cá, é para te dar reflexo. Deus não é Deus de costas. Ele saiu dessa forma, volta, vai lá, o povo diz isso, ele volta na presença de Deus. De novo. E quando ele volta, ele diz, Deus, o povo está lá, quer me matar. A tua ideia, Deus, deu problema. Quem já não passou por isso? Deus te dá uma ideia e ninguém te entende. Deus te dá um projeto, é dele. Estava na presença dele, tu não saiu de costa, mas ninguém te entende. Estão tudo doido. O grande problema é que, às vezes, quando a gente recebe o projeto, Deus dá o projeto. E aí, você chega lá, não, meu Deus, me deu, e me deu, e me deu, e a gente quer fazer do jeito da gente. A Bíblia diz que Moisés volta para a presença de Deus. Deus deu problema. Tu deu o projeto. Eu fiz, e o povo endoidou. Deus disse para ele, tá tranquilo, tá sob controle. Você vê aonde tem a solução. Volta lá, Moisés. Diga o seguinte, cada um de vocês, membro das tribos, chefe das tribos, 12 tribos, cada um de vocês trará uma vara seca. Quem conhece um pouco do hebraísmo vai entender o que era essa vara seca. A vara seca era tipo um cetro, que o líder da tribo lá, vamos pegar aqui a Moreirada que fica mais fácil, né? O pai do irmão Fredo tinha aquela cetro, aquela madeira. E ele escrevia lá, Ponciano Moreira. Depois o Fredo recebia. Fredo colocava o nome, Fredolim Moreira, embaixo do Ponciano. Quando o Fredo partia, deixava para o Leonel, mais velho. Leonel Moreira. Quando o Leonel partisse, ficava para o Luan Moreira. Isso passava anos, séculos. Essa era a vara. Séculos. Deus diz assim, traga essa vara. Cada tribo, cada chefe da tribo, traga a sua vara. Aonde? Num deserto. Ali é deserto. Chove 1 ou 2 dias por ano naquele deserto. Deus diz assim, cada um traga a sua vara. 5 da tarde, cada um enterre aqui a sua vara. No deserto. Na areia do deserto. Varas de séculos. Seca. Desce lá. Eu entendo que podia ser uma de acácia, outra de pitanga, não sei se tem pitanga lá, outra de alecrim, não sei. Eram varas que estavam lá. Enterram as 12 varas. E aí, o que terra aí? Deus vai fazer. Amanhã de manhã, todos vocês aqui, e nós vamos desenterrar a vara. E a vara que florescer é o líder.
é o sacerdote que Deus escolheu. Com certeza, eu entendo, a Bíblia não diz. Com certeza, cada chefe de tribo deixou a pessoa mais de confiança dele ficar ali. Fica aí. Noite inteira cuidando para ver se o pessoal não vai mexer nesse negócio. Vara enterrada no deserto causticante. E no outro dia de manhã, desenterra 12 varas. E a vara de Arão tinha um ramo e uma amêndoa na ponta para dizer de que origem era a madeira. E as outras permanecem. Essa vara, com o broto, com o ramo, com a amêndoa, estava dentro da arca. Por centenas de anos. Para dizer assim, ei, o sacerdócio está definido. Em primeiro lugar, você tem a vara aí? O apóstolo Pedro escreve, vós sois a nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Você, meu querido, é sacerdote. Da onde que surge a vara? Como que é comigo? Assim como o querido Jesus. Assim como o Filho do Homem descerá, será plantado à terra. No terceiro dia, ele ressuscita para ficar eterno. Assim acontece contigo. Paulo diz assim, nós que fomos sepultados em Cristo, no batismo, saímos da água, da imersão, nova vida, nova criatura. E ele diz, eis que todas as coisas são novas, nova criatura é. Você floresceu. Espiritualmente, você floresce quando nasce para Cristo. Espiritualmente, começa a florescer. E aí a tua história, a tua vida vai começar a gerar fruto. Você é um sacerdote. Você tem a vara aí? O que o sacerdócio faz? Em primeiro lugar, intercessão. Precisamos ser intercessores. Não julgadores, não condenadores, intercessores. Teu irmão está com luta? Interceda por ele. Teu irmão está doente? Interceda por ele. Teu irmão pecou? Interceda por ele. Teu irmão falhou? Interceda por ele. Teu irmão se perdeu nas contas? Interceda por ele. Seja um intercessor. A tua cidade não está do jeito que tu gosta? Interceda por ela. O país não está da forma que você gosta? Interceda por ele. O Estado não está como você gostaria de ser administrado? Interceda por ele. Meu querido, intercessão é conversar com Deus por aquele, por alguém, por outro, por outro. Como é que está o teu sacerdócio? Como é que está a vara de Arão aí? Ela tem funcionado? Eu quero encerrar, meu querido, dizendo assim. A vara de Arão, ela brotou e floresceu num deserto causticante. Quero profetizar para ti esta noite. É nesse deserto que você passa que ele vai fazer você florescer. É nesse processo de luta e de prova que ele vai fazer você florescer. Não tenha medo do deserto. No deserto, estando com o Pai das Luzes, você floresce. Agora, meu querido, florescer no deserto, tem algumas plantinhas que florescem. Tem algumas plantinhas no deserto que a semente fica lá, ela é tão intensa a semente, e algumas delas, principalmente a rosa de Sharon, famosa rosa de Sharon, ela é uma flor linda, maravilhosa que dá lá no deserto. E ela produz. E ela floresce e ela fica a sementinha dela no solo novamente. Sabia que a gota de suor de um camelo ou de um caminhante que pingar na sementinha, onde está a sementinha da rosa de Sharon, ela brota. Está me entendendo? Não precisa muita coisa para você fazer brotar. Um dia, um cidadão como eu e você, não somente desceu gotas de suor lá no Getsemane, mas desceu gotas de suor e sangue para que você brotasse, para que você saísse do deserto vitorioso, para que você saísse da prova mais forte ainda. E não foi só broto que aconteceu na vara, um fruto de amêndoa estava na ponta. Deixa eu te dizer, eu creio, aleluia, que Deus está fazendo você, neste deserto que enfrenta, florescer, mas também você vai frutificar. Ia deixar uma igreja que faz discípulos.